Mão forte, mão fraca. Existe isso? Pessoal, eu já fiz alguns vídeos a respeito, falando sobre esse tema, não tão detalhado como hoje. Como você já sabe, eu já estou há mais de 30 anos profissionalmente no tiro. Houve um momento em que eu falava mão forte, mão fraca, e com muitas considerações, muito trabalho, muita atenção nesse aspecto, eu percebi que esse negócio de mão forte, mão fraca não existe. Isso é balela, isso é conversinha furada. O que existe é mão de disparo e mão de apoio, que em algum momento isso pode alternar. Então por isso Pedro, eu não trabalho com esse negócio de mão forte e mão fraca. Mão de disparo, mão de apoio. E algo que eu tenho visto aí ao longo dos anos, acompanhando aí alguns instrutores, e eu percebo que aqui no Brasil ninguém faz esse tipo de treinamento. Exceto algumas instituições de segurança, nas suas equipes especializadas, né? Mas para o treinamento civil ninguém faz isso. O que eu acho, na minha opinião, né? Na minha opinião, eu entendo ser uma falha, uma enorme falha. Até porque você já sabe que todos os meus cursos, eles são voltados, eles são direcionados para a autodefesa com arma de fogo, para o combate com arma de fogo. Então, no meu entendimento, o atirador ele tem por obrigação saber manusear, saber operar, atirar com a mão direita e a mão esquerda, mão direita, seja ele destro, canhoto, enfim. E aqui é o que nós vamos demonstrar hoje. Eu estou aqui com o Requena, estou aqui com o Fernando, que já estamos fazendo esse trabalho aqui já quase, já tem alguns anos, não vou entrar nos pormenores aqui, mas já tem algum período que nós estamos trabalhando dessa forma. Eles têm sido os meus alunos aqui nesse treinamento de combate com arma de fogo. E os dois são destros, e eu tenho insistido muito com eles, né, com todos os meus alunos em geral, né, mas com todos os meus alunos, a aprender a trabalhar com a mão esquerda. E todos têm demonstrado uma performance, uma condição muito boa nesse aspecto, o que eu acho muito interessante. Até eu vejo que alguns alunos quando chegam aqui, mas eu não consigo, mas eu não faço nada com a minha mão, o que se falam, né, com a mão fraca. Meu amigo, já desconstrua essa ideia, você não tem mão fraca, até não faz sentido falar, né? Imagine só, vamos usar por um exemplo, aquele indivíduo que ele é destro, ele está acostumado com a mão direita, né, ele faz o tiro com a mão direita, acostumado não, ele atira com a mão direita, e a mão de apoio é a mão esquerda, ok? Então se ele atira com a direita, a mão esquerda é a mão de apoio. Aí ele chama essa mão de mão fraca, sendo que esta mão de apoio é a que emprega mais força na hora de empunhar a arma. Então não faz nem sentido chamar esta mão de apoio de mão fraca, porque não é. Tá? Ela é uma mão que vai sustentar, ela vai dar todo o suporte para aquela mão de disparo, tá, ok? Então ela não tem, de fraco ela não tem nada, ok? Não tem absolutamente nada. Eu vou falar por mim, tá? Por mim, nas medições em que eu já fiz, embora eu sendo destro, eu tenho mais força na mão esquerda, ok? Então não faz sentido eu falar que essa minha mão é fraca. E também pensando naquela construção, né? Naquela construção do meu sistema nervoso central, de mostrar, colocar lá na minha cabeça, mas essa minha mão é fraca. Quando você constrói essa ideia, você passa a entender que você não tem uma condição boa com a sua mão de apoio. Então não façam isso, gente. E eu garanto para vocês, aquilo que você faz com a sua mão direita, você pode fazer com a sua mão esquerda, e vice-versa, tá ok? Se você for canhoto, você pode fazer com a sua mão direita. Basta o quê? Treinamento. Eu fiz isso.
em um momento aí há muitos anos atrás, onde eu machuquei aqui a minha mão direita, eu comecei a operar, a trabalhar com a mão esquerda, aprendi a escrever com a mão esquerda, enfim, né, fazer toda a movimentação com a mão esquerda, e hoje, né, eu faço os meus disparos aqui, faço o meu treinamento mão direita e mão esquerda. Mão de disparo e mão de apoio. Mão de disparo e mão de apoio, que fique claro isto. E aqui com os dois, né, com o Requena e com o Fernando, nós vamos fazer hoje a prova para o porte de arma. Prova para o porte de arma. Então a prova para o porte de arma, como vocês já viram no meu vídeo anterior, há umas semanas atrás, em que eu fiz com o professor Ferrão, o professor Ferrão aplicando a prova, vocês já sabem que a prova para o porte, nós temos na silhueta humanoide duas distâncias, 5 e 7 metros, e no alvo colorido a distância dos 7 metros, ok? Aquela provinha meio chatinha, meio complicada de você efetuar 2 disparos por cor comandada na ordem que ela foi comandada, com o tempo de 10 segundos. Para a silhueta humanoide na distância no 5 e no 7, o tempo é de 40 segundos para efetuar 10 disparos. 10 disparos em 40 segundos. Para a silhueta, para o alvo colorido, perdão, no alvo colorido, serão 4 disparos em 10 segundos, nas cores que foram comandadas. Então as séries são 6 séries de 4 disparos, em que o atirador, a cada série, ele vai fazer o municiamento da arma dele, do equipamento dele para a nova série, até se completar as 6, num total de 24 disparos. Então aqui, para a silhueta humanoide, são 20 disparos no total, 10 nos 5 metros e 10 nos 7 metros. Nós não vamos fazer, até para complicar um pouquinho a vida dos nossos amigos, nós não vamos fazer na distância dos 5. Nós vamos fazer direto na distância dos 7 metros. E eu vou tirar essa distância dos 5 metros. Porém, para uma aferição que com certeza vai haver aquele mimizento, aquele indivíduo, mas os caras são canhoto. Os dois são destros, ok? E aqui vocês vão verificar que os dois são destros. Então eles vão fazer aqui os disparos de aferição, 10 disparos na silhueta, humanoide a 7 metros com a mão direita. Após ter o feito, vamos fazer a contagem, depois eles farão a prova para o porte com a mão esquerda, ok? Então aqui eles já estão prontos, nós vamos só agora preparar, né, equipar, enfim, e já já a gente retoma com os disparos. Vamos lá. Com a mão direita, saque as pistolas, carregar e alimentar. Atenção, senhores, na posição 3. Na posição 3, ao comando do apito, serão efetuados 10 disparos, senhores. 10 disparos, buscando a pontuação máxima, que é ali do centro 5. Os disparos começarão ao som do apito e os senhores terão 40 segundos. Apito longo, atenção, apito curto começa, apito curto termina, ok? Yes. Fernando Compani. Vamos lá, Fernando. Requena, pode fazer inspeção de armamento? Mais uma vai. Quantas faltaram? 4. 1, 2, 3, 4. 5. Faltam 5. Falta 5. 4 com mais uma, 5. Tá, isso. Vai lá, coloca a munição. Você tem 20 segundos para os 5 disparos.
Pode sacar. Carrega e alimenta. A arma do Fernando Delpani. Ele fez a metade dos disparos, ele fez 5 disparos. Então agora ele tem 20 segundos para mais 5. Apito longo, atenção. Apito curto começa. Apito curto termina. Ok? Inspeção, arma coldre. Pessoal, pista fria. Vamos lá dar uma olhada no alvo. Prova ela foi realizada. Busquei o tempo total, os 40 segundos, porém vocês terminaram antes. Tinha um espaço ainda aí de quase 15 segundos de tempo. Então o Fernando aqui com a mão direita, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, 10, 5, 50. 50 pontos. Pontuação máxima do Fernando com a mão direita. No Requena, ele tem um bom agrupamento, porém, tem um tiro aqui que saiu do círculo do 5 e entrou no 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom agrupamento, só que ele fez 49 pontos, ok? A prova ela foi feita. Nós fizemos essa aferição aqui com a mão direita, então o Requena ele fez aqui 49 pontos com a mão direita e o Fernando fez 50 pontos com a mão direita, ok? Vamos agora para a mão esquerda. Agora sim nós faremos a prova completa, faremos a silhueta humanoide e também o alvo colorido, ok? Vamos aprontar? Seguindo a nossa atividade, agora faremos a prova com a mão esquerda, ok? Requena e Fernando com a mão esquerda. Faremos a silhueta humanoide, lembrando que são 7 metros, e depois o alvo colorido. Apito longo começa, né, atenção, apito longo, atenção, apito curto começa a prova, apito curto termina a prova. Isso eu vou fazer valendo aqui para a silhueta humanoide e para o alvo colorido. Senhores, prontos? Prepara, saquem as armas. Tivemos uma pane aqui, Fernando Sanepane. Você fez apenas um disparo. Pegue a munição. Sua arma no coldre. Carrega e alimenta. Será descontado. Atirador pronto? Bom, pessoal, embora
eles tivessem os 40 segundos, a prova foi realizada em 30 segundos, ok? Armas frias, inspecionada, arma coldre. Pista fria, vamos lá, vamos consultar o alvo. Fernando aqui com a mão esquerda, Fernando com a mão esquerda. Ele fez o primeiro tiro e depois houve a pane. Houve a pane. Foi uma pane só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ele perdeu 2 aqui. Tem 2 aqui no 4. 2 no 4. Então, dos 50 pontos possíveis, ele fez 48. Dos 50 possíveis, ele fez 48. Mas bem próximo aqui do círculo dos 5 pontos, ok? Mão esquerda. Vamos aqui agora para o Requena. O Requena teve uma gatilhadazinha leve aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mesma coisa, sai um pouquinho baixo à direita. Dos 50 possíveis, ele fez 48 pontos. Mão esquerda, ok? Com a mão esquerda. Vamos agora para o alvo colorido. Continuando, pessoal, agora com o alvo colorido. Lembrando que a distância dos 7 metros, o alvo padrão SAT, ANP, é exatamente o mesmo alvo que é aplicado à prova de porte de arma e também a prova para o credenciamento de instrutor de armamento e tiro. É o mesmo alvo, ok? Esse será feito com a mão esquerda. Eu vou fazer algo diferente. O padrão hoje de aplicação de prova, ele mudou. Eu vou fazer o padrão antigo. O padrão antigo, o atirador sai com 2 carregadores com a capacidade de 12 munições por carregador, porque no total ele vai fazer 24 disparos. Ele vai sair com os 2 carregadores, 12 e 12. E vocês vão ver lá no vídeo que eu fiz com o professor Ferrão, que no padrão atual, o atirador sai com 4 munições do carregador. Então são 6 séries, a cada série ele fez os 4 disparos, ele vai lá, municia, coloca mais 4 e assim vai sucessivamente. Tá? Eu vou dar aqui aquele tempinho, o tempo é de 10 segundos, agora serão 10 segundos para 4 acionamentos, para 4 disparos. Estou fazendo aqui a linha com os 2, e com os 2 o meu entendimento é que dificulta um pouquinho, se desviar a atenção, buscar a atenção para o alvo do colega, ele acaba se prejudicando. Então eu sempre oriento os meus alunos, foco no seu alvo, foco no seu objetivo, tá? Para a prova, foco no seu alvo. É bem aquela visão de túnel mesmo, tá? Para a prova, eu oriento que eles façam isso, foco no seu alvo. Acaba tirando a visão de túnel por conta das cores, por conta das 4 cores, mas o foco é no alvo. O Requena vai olhar o alvo dele e o Fernando olha o seu próprio alvo, ok? Então vamos lá. Ao comando do apito, apito longo, apito curto, começa, apito curto, termina. Então naquele intervalo entre o apito longo e o apito curto, eu vou cantar as cores. Por exemplo, apitei longo, só um exemplo. Então no apito longo, foi o atenção preparar. Aí eu vou dizer, amarelo, verde. Ele terá os 10 segundos. E os 10 segundos cumpridos, eu já apito para o encerramento, tá ok? Lembrando, é bom que vocês assistam o outro vídeo, se porventura o atirador fizer um disparo na cor que não foi comandada, ele perde 5 pontos. Se ele não acertou a cor, o tiro foi para fora do alvo ou fora da pontuação, ele não marca ponto, tá? Mas se eu comandei o amarelo e ele atirou no vermelho, ele perde 5 pontos por disparo, ok? Então se porventura ele acertou os 4 disparos na cor que não foi comandado, ele vai perder 20 pontos, tá bom?
Então é isso. Atiradores prontos? Alguma dúvida? Maravilha. Então vamos lá? Saquem as pistolas. Carregar e alimentar. Lembrando que se houver a pane, basta levantar a mão, eu vou descontar aquele tempo o qual falta, os quantos disparos faltarem, tá ok? 10 segundos, senhores, 10 segundos para os 4 acionamentos. Atiradores prontos? Amarelo, azul. Fernando teve aqui uma pane. Sana pane, Fernando. Não foi. Ok? Descontando aqui o tempo, você tem aí 7 segundos e meio para os outros disparos. Ok. Armas, coldre. Pista fria, eu vou verificar. Ok. Para a segunda série, senhores. Saque as pistolas, posição 3. Arma na mão esquerda. Arma na mão esquerda. Vermelho, verde. Armas coldre, senhores. Aqui tivemos um problema. Tiro fora. Atenção para a terceira série. Saquem as armas. Armas mão esquerda. Amarelo, verde. Arma inspecionada. Retiro o carregador. Armas no coldre, senhores. Pista fria. Vou à frente. Bom, aqui um tiro dentro do outro. Boa.
Saquem as armas, senhores. Pegue o carregador. Carregar alimentar. Armas à mão esquerda. Posição 3. Azul, vermelho. Armas Coldre, senhores. Ok. Saquem as armas, senhores. Azul, verde. Armas Coldre, senhores. Atenção para a última série. Saquem as armas. Mão esquerda. Posição 3. Amarelo, vermelho. Último. Quantos disparos faltaram, Fernando? Só. Um disparo. Troca a munição. Você tem 2 segundos e meio para esse disparo. Pode esfriar as armas. Inspeção visual, tátil, material, armas, Coldre. Pista fria. Lembrando que a prova beliscou a linha, pontuação maior, ok? Se porventura tirou fora do alvo, não tem ponto. Aqui no caso, foi comandada uma cor, ele acertou a outra, mesmo que aqui no limite, menos 5. 30 pontos seriam possíveis. Se fosse para a prova de porte, como nós já falamos, né? Para a prova de porte de arma, o alvo colorido exige uma pontuação mínima de 72 pontos. Chegando ao máximo, né? O máximo de 120.
Então vamos lá. Cada cor 30 pontos. Me ajuda aí, gente. 7, 10, 15, 21, correto? Tá certo? 101? 101, é isso aí. Bom, pessoal, vamos lá. Se fosse a prova de porte, eles teriam passado. Se fosse a prova de credenciamento para instrutor de armamento de tiro, eles teriam passado. Lembrando que os tiros foram feitos com a mão esquerda, mão de apoio, os dois, o Requena e o Fernando. O Requena teve uma pontuação ainda maior dos 120 possíveis, ele fez 112. O Fernando, dos 120 possíveis, ele fez 101. Quer dizer, uma pontuação bastante expressiva. Na silhueta humanoide, também quase alcançando a pontuação máxima o Fernando, e o Requena alcançando a pontuação máxima. Perdão, foi o contrário. O Fernando fez a pontuação máxima na silhueta humanoide, e o Requena quase alcançou, fez 48 na silhueta humanoide. Então, para aqueles que dizem, né, que não precisam, que não devem, que não conseguem fazer o tiro, o disparo com a mão esquerda, eu afirmo para vocês, vocês estão mal informados. Busquem o treinamento, gente. Busquem estarem em contato com arma de fogo. Busquem, nós temos aí excelentes instrutores aí fora. Busquem pessoas capacitadas que incentivem, que orientem vocês a trabalhar, a aprender a operar com as duas mãos, principalmente os operadores de segurança pública e privada. Trabalhem com as duas mãos, porque se porventura, na ocorrência, você lesionou aquela sua mão primária, a sua mão de disparo, você terá a mão de apoio para você poder trabalhar. E aqui nós fazemos essa instrução com o pessoal, até inclusive, né, desabilitando, imobilizando, neutralizando aquela mão. Lógico, né, gente? Lógico, né? O óbvio tem que ser dito, né? A gente não vou dar uma paulada no aluno para ele não poder usar a mão. Então aqui a gente simula uma situação onde ele vai neutralizar, ele vai mobilizar aquela mão, colocando dentro da calça, dentro do bolso, e vai partir com a mão de apoio. Então aqui nós fazemos isso. E eu tenho certeza que se eu colocasse aqui a prova para eles agora, apenas com uma das mãos, eles fariam também. Então é isso, pessoal. Agora o Abner vai conversar aqui com os dois, e eles darão aqui os relatos deles, o que eles acharam, o que eles acham, né, dessa atividade que eu cobro deles, que eu passo para eles a informação, e a gente vem trabalhando isso todas as quintas-feiras, quando não, né, quando eles têm a disponibilidade, que os dois são pais de família, são empresários, são pessoas que têm as suas atividades, né, do dia a dia, então eles buscam tirar ali 2, 3 dias por semana e vêm aqui para o treinamento. Isto eu chamo daquela atividade, sim, aquela atividade no tiro, aquela preocupação com o tiro. Bom, pessoal, agora aqui com os dois atiradores, o Requena e o Fernando, ele vai detalhar um pouquinho para vocês. A prova de credenciamento IAT e a prova também para o porte de arma não pode, repito, não pode ser utilizada munição recarregada. A munição tem que ser original e nacional. Isso foi dito no vídeo anterior. Então a gente começa pelo Fernando. Fernando, o que você achou? O que nós fizemos aqui? O que vocês estão acostumados a fazer? Você acha que é válido? É uma palhaçada? O que você acha? Não, eu acho não, Pedrão. Tenho certeza que é um treino muito importante para desde o atirador que está começando ao atirador que está no médio, nível máximo. Tem que praticar com as duas mãos. Você não sabe o que pode acontecer amanhã ou depois, esse tipo de coisa, não é balela, não é nada, a gente tem que estar preocupado com esse tipo de coisa mesmo, e é válido sim. Na verdade, a gente até impulsiona o pessoal a fazer esse tipo de treino, né? Quando vocês começaram aqui, eu me recordo, até houve uma
uma certa relutância, um certo desconforto quando eu comecei a pedir esse treinamento com a mão esquerda. E foi praticamente que unânime, né? Você foi um dos que disse, não, com a mão esquerda, puxa vida, e agora como é que eu vou fazer? E como é que você se sente hoje com a mão esquerda? É muito diferente, eu costumo até sempre falar, né, Só confirmando, você é destro ou canhoto? Sou destro, sou destro. Okay. Costumava sempre falar, o meu cunhado sempre falava que mão esquerda não serve nem para dar troco, né? E é o contrário, não tem nada a ver, isso daí é treino, é treinar. No começo tem a dificuldade. Uma coisa legal, pelo menos para mim, que acontece, que com a esquerda eu penso muito mais. Eu tenho aquela... pensa, olha, foca, segura, você parece que está prestando mais atenção em todos os movimentos até ocorrer o disparo. Isso comigo acontece sempre com a mão esquerda. Perfeito. Agora aqui uma questão diferente do Requena. Eu percebi, né, o pessoal vai perceber, que nós foram 3 ou 4 panes. Você utilizou munição recarregada, correto? Recarregada, recarregada. Isso aí desestabiliza a gente, né? Não tem o que fazer. Sim. É uma lógica, né? Ritmo. Quebra o ritmo. E a preocupação, aí você fica preocupado se vai acontecer de novo. Sim. Mesmo no último disparo, putz, será que vai acontecer de novo? Aí você fica naquela ainda. Que acaba até, como eu chamei a atenção, não, que acaba até comprometendo a sua pontuação. Exato. Por isso nessa questão de utilizar uma munição de boa qualidade, não que não seja, tá? Isso pode acontecer até com a munição original, tá? Acontece com munição original. Mas essas falhas que houveram, acaba quebrando o ritmo, acaba quebrando uma sequência, onde justamente foi o que o Fernando falou. Ele começa a pensar, poxa, será que vai dar outra pane? Será que eu vou desestabilizar de novo? Enfim, porque ele vai ter que fazer uma nova apresentação e ajustar ali a mão, gatilho, enfim, né? O que acaba comprometendo um pouquinho. Mas eu percebi, né, que você já com o seu treinamento, adestrado do jeito que está, não teve muita dificuldade. Não, tranquilo. Né? Supera e vai embora. Maravilha. E se você tivesse que sanar essa pane, utilizando a mão esquerda como disparo, tá? A mão esquerda sendo ela do disparo, tivesse que executar esse saneamento, essa depanagem com a mão direita, conseguiria ou não? Tranquilamente. Tranquilamente. Que maravilha. Então o treino com a mão esquerda, aquilo que nós estamos fazendo, é válido. Com certeza. Maravilha, gente. Requena, e você, o que você acha? Eu acho que é muito importante para os atiradores, ainda mais aqueles que são mais dedicados, né, que têm um gosto, têm um afinco mais pela atividade, praticarem com a mão esquerda também. Como você falou no início, não tem mão forte e mão fraca, é mão de apoio e mão de tiro, né, de disparo. Então você praticando as duas mãos é o melhor dos mundos. Né? Imaginando também, se você estiver lesionado, mesmo que não estiver lesionado, estiver barricado em algum local e você precisa sair para o lado esquerdo, como é que você vai fazer? Você vai sair com a mão direita, você vai se expor, então você diminui a sua exposição, é toda uma segurança para quem está atirando, né? Ela vai ter uma capacidade maior e você tem que praticar, isso é fato. Não adianta você vir um dia, depois daqui 6 meses, vou atirar com a minha mão esquerda, vou ver o que vai acontecer. Não, então pratica em casa, mexe no armamento, troca de mão, passa de uma mão para outra, começa passando de uma mão para outra. Até eu lembro no começo que a gente começou o treinamento, a gente olhava um para o outro, parecia que estava tudo maluco, brincando, né? Massinha, quase, puta, fazia empunhadura com os dedos trocados atrás. Então, a gente vem trabalhando isso, tá em casa, tá tranquilo, pega o armamento, manuseia, troca de mão, segura uma mão, faz a postura correta com a mão direita, passa para a mão esquerda, sem largar a arma e pegar com a mão esquerda, não passa de uma mão para outra, para sentindo, ver a firmeza, e isso vai consolidando e solidificando o tiro. Exatamente, até ótimo você colocar dessa forma, que é o que eu digo para os meus alunos, você conhecer a sua arma pelo tato e não pelo visual, porque na hora do confronto não é para a arma que você vai ficar olhando. E eu vejo a maioria dos instrutores, né, aquela dificuldade em achar o coldre, aquela dificuldade em empunhar a arma, ele tem que ficar abaixando a cabeça, buscando ali o equipamento para depois buscar a possível ameaça. Pessoal, no confronto não é assim. No confronto você tem que estar focado onde? Na ameaça. Então a arma você tem que conhecê-la pelo tato, seja com a mão direita, seja com a mão esquerda, ok? Você só vai visualizar a sua arma quando ela entrar na sua linha divisada, aparelho de pontaria, alcimaça, entrou na linha divisada, aí sim você vai enxergar a parte de cima dela, porque a parte de baixo, né, o óbvio tem que ser dito, né, vai estar ocupado pelas suas mãos, ok? Pelas suas mãos, tá aqui, então você apresentou,
empunhou, aqui você vê a parte de cima do seu armamento. Então conheça, quanto mais intimidade você tiver com o seu equipamento, mais controle sobre ele você tem. E aqui eu fico muito orgulhoso, são pessoas, são atiradores, e hoje eu até digo, foram os meus alunos, hoje para mim são instrutores, excelentes instrutores, que aquilo que eu venho plantando agora eu estou colhendo aqui, com o Requena, com o Fernando e outros atiradores que estão aqui, mas eu venho colhendo com este aproveitamento que me traz muito orgulho. São poucas as pessoas, né? Infelizmente são poucas as pessoas que têm a condição, eu não vou nem falar que tenha vontade, mas a condição de buscar, de se aperfeiçoar, de trabalhar esse treinamento. Então por isso eu fico muito orgulhoso aqui dos dois, com essa performance aqui que eles tiveram, até numa falha minha aqui na contagem, eu estava tirando 10 pontos aqui do Requena, ele já foi lá, calculou, você tá maluco, velho, você tá maluco, daqui é um 10, cara, não é um, mano. Então ali os 112 dos possíveis 120 e ali os 101 dos possíveis 120 do Fernando. E lembrando que eu tenho certeza que aquela pontuação que não foi tão expressiva como nós gostaríamos por conta da munição que fora utilizada. Ok, gente? Então, para maiores informações a respeito das atividades que nós fazemos aqui, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós estamos aqui fomentando, incentivando, corrigindo o nosso atirador, o nosso aluno, para maiores informações, entre em contato, Se não falar comigo, você vai falar com o Requena, vai falar com o Fernando agora também pegando a esposa dele também para passar a mesma instrução, se bem que ela não veio hoje, mas é uma pessoa que pratica aqui com a gente, que treina com a gente, é uma pessoa que tem uma competência também muito grande. Então é essa a nossa ideia aqui com os nossos atiradores, gente. Não é apenas chegar, vem aqui, linha de produção, como eu sempre digo, não é linha de produção. Aqui o aluno vai aprender. Ou ele aprende, ou ele acaba desistindo, né? Se for o caso, se não tiver a força de vontade, ele vai desistir e vai embora. Mas a nossa intenção aqui na ASA é fazer com que esse aluno aprenda, ok? Aprenda. Armas matam, né? Mas... Quem é você? Quem é você? Aí, gente. Que orgulho, que orgulho, que orgulho, que orgulho, que orgulho. Pedrão, obrigado. Orgulho de vocês. Obrigado, hein? Sensacional, Valeu, sensacional.